Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos da Matemática 2. Eu sou o professor Anderson Martinhão e hoje a gente vai estudar conceito de função injetora, tá? Bom, vocês lembraram que a gente definiu função? É, a gente tem a seguinte condição, né? Que cada elemento no domínio tem uma única imagem, né? Ou seja, se eu pego um x, então o f de x é único, tá? X ali no domínio da função f. Ou seja, é, cada pré-imagem tem uma única imagem, tá? Quando você tem uma função. Só que não confunda com dizer que toda imagem tem uma única pré-imagem. Isso é falso, né? Ou seja, podem existir elementos na imagem de sua função, né, no conjunto imagem, que tenha mais de uma pré-imagem, né? Um exemplo que eu já falei aí umas aulas atrás, pega a função x². Então é claro, né, que 2 e menos 2 são diferentes, só que f de menos 2 é igual a f de 2, né? Porque ambos são iguais a 4, né? F de menos 2 é menos 2 ao quadrado, que é 4, e f de 2 é 2 ao quadrado, que também é 4. Tá? Então, quando você é uma função geral, tá? Sem falar em... não estou falando de função injetora ainda. É permitido, tá? Que elementos na imagem, né, no conjunto imagem da função, tenham várias pré-imagens. Um mesmo elemento tenha várias pré-imagens, tá? É bem comum, tá? Funções que peguem, tem ali elementos distintos que tenham a mesma imagem. Agora, se a gente exigir... Agora vamos pegar dentre todas as funções, aquelas que satisfazem uma condição adicional, que é o quê? Todo elemento no conjunto imagem, né, toda imagem, né, tem uma única pré-imagem. Ou seja, se eu pegar elementos distintos no domínio, quando calcular o f desses elementos, as respectivas imagens vão ser sempre diferentes, né? Não vai acontecer. Eu quero. Vamos estudar aquelas funções que não satisfazem isso, né? Pega lá dois elementos x, x no domínio que tem o mesmo elemento, mesma imagem y. Isso, vamos estudar aquelas funções que não satisfazem isso, tá? Ou seja, aquelas funções tais que se eu pegar dois elementos distintos ali no domínio, então quando eu calculo as suas imagens, elas sempre serão elementos diferentes, tá? Então esse tipo de função é o que a gente vai chamar de uma função injetora ou injetiva, injeção, um a um, tá? Então, você pode chamar qualquer um desses nomes. O mais usual que a gente vai usar, nós vamos dizer que a função é injetora, tá? Então vamos lá definir o que é uma função injetora. Então suponha que f de a em b é uma função injetora. O que significa? Significa que se eu pegar dois elementos diferentes no domínio, as imagens desses elementos são diferentes. Ou seja, quaisquer duas imagens que eu pegar, tá? Duas pré-imagens que eu pegar, as imagens serão diferentes, tá? Se for escrever em símbolo, significa isso, ó. Uma função f de a em b, ela é injetora se e somente se para quaisquer x1 e x2 que eu pegar no meu domínio, vale o seguinte: se x1 é diferente de x2, então f de x1 é diferente de f de x2. Essa é a definição, tá? Então, essa proposição verde, note que para qualquer escolha de x1 e x2 no conjunto A, você vai ter uma condicional ali, né? Então, pensa nesse condicional aqui. Então, tem a proposição amarela que condiciona uma proposição azul, né? Aí, se a gente lembrar lá do primeiro bimestre, lá de Fundamentos 1, quando nós estudamos lógica, um condicional P condiciona Q, ele é equivalente ao condicional não Q condiciona não P. Tá? Lembra, essa regra aqui é a contrapositiva. Tá? Então,
se eu vir daqui nessa condição, nesse condicional, eu posso trocar, né? Ele fixado x1, x2 no A, né, no domínio da função, eu posso trocar esse condicional todo pela sua contrapositiva. Então como é que ficaria? A negação do azul condiciona a negação do amarelo. O que é negar f de x diferente, f de x1 diferente de f de x2? É dizer que f de x1 e f de x2 são iguais. O que é negar que x1 e x2 são diferentes? É dizer que f de x1 é igual a f de x2. Tá? Geralmente, na hora de provar que uma função é injetora, eu acho mais fácil usar essa, provar assim, tá? Usar essa proposição aqui, ó. Tá? A gente definiu assim, eu poderia ter definido assim, né? Então, quando uma função f de a em b, ela é injetora. Se a seguinte propriedade é satisfeita, para quaisquer x1 e x2 que você pegue no domínio da f, né? Ou seja, no A, então você vai ter que provar o seguinte: se as imagens são iguais, se f de x1 é igual a f de x2, então obrigatoriamente as pré-imagens, né, o x1 e x2 são iguais. Tá? Então, para provar que é uma função injetora, como a gente vai fazer? Você vai escolher dois elementos distintos no domínio, x1 e x2, por exemplo, e vai mostrar que, supor, né, na verdade, primeiro, que eles f de x1 e f de x2 são iguais. Aí você vai ter que mostrar que o x1 e x2 que você pegou, na verdade, é o mesmo elemento. Tá? Se você provar que isso aqui é verdade sempre, tá? Independente dos elementos que você escolheu no domínio da função, você provou que sua função é injetora. Tá? Então, função injetora acontece. Elementos distintos têm imagens distintas para todos os elementos do domínio, tá? Então nunca vai acontecer de dois elementos do domínio terem a mesma imagem, se a sua função for injetora. Tá? Então, ó, vamos ver alguns exemplos. O que acontece? Quando a gente fala em função injetora, a princípio você só está analisando os elementos do domínio que satisfazem essa regra, né? Essa propriedade. Só que acontece. É importante tomar cuidado com o domínio da função, tá? Por quê? Vou dar alguns exemplos aí, ó. Pega a função x² de R em R. Né? Vamos pegar aqui, ó, y igual a x². Essa função, ó, claramente não é injetora. Tá? Por que não é injetora? A gente já viu, né? Ó, o f de menos 2 igual a f de 2. Então existem elementos diferentes que têm a mesma imagem. Tá? Ó, tem uma propriedade, só vou comentar, tá? Não vou trabalhar ela com vocês muito. Quando uma função é injetora? Você olha o gráfico, aí você pega retas paralelas ao eixo x, né? Retas horizontais, tá? Se a função for injetora, cada reta horizontal vai cruzar o gráfico da função em um único ponto, tá? Nesse caso, essa função não é injetora, porque, por exemplo, se eu pegar essa reta aqui, ó, ela cruza o gráfico da função em dois pontos, né? Ó, nesse ponto e nesse. Tá? Então, se eu encontrar uma reta horizontal que cruze o gráfico da função em dois pontos distintos, a função não é injetora. Tá? Agora, se para qualquer reta que eu pegue horizontal, ela só vai cruzar o gráfico da função uma única vez, a função é injetora. Então, essa função definida desse jeito não é injetora, tá? Só que se eu desconsiderar os números negativos, então pega agora essa função aqui, ó. Tá? Então, assim, nesse caso a gente fala que a g é uma restrição da f. Então, ó, f é uma função de R em R, de toda reta em toda reta, que a todo x leva no quadrado dele. G de x agora é uma função que pega só a parte não negativa da reta, né? Vai de 0 a mais infinito em todos os reais, que para todo x leva
em g de x igual a x quadrado também. Então, a princípio, parece que é a mesma função, só que elas são diferentes, claramente. Ó, o domínio muda, tá? Então, eu não coloquei aqui. Se eu olhar o gráfico, esse é o gráfico da f, né? Opa. Então, o gráfico da g começa no zero, no x igual a zero. E pega os positivos também. Então é como se eu jogasse fora toda essa parte aqui da parábola. Tá? O gráfico da g vai ser vai ser um pedaço do gráfico da f. Não precisa uma restrição. Vai pegar só a partir do zero aqui, você vai caminhar para a direita. Então o gráfico vai ser essa curva aqui, ó. Aí, agora, essa função é injetora, né? Por que ela é injetora? Pega dois elementos distintos aqui. Então, se um deles for zero e o outro for um número positivo, o g de zero é zero, né? Que é zero ao quadrado, o g de número positivo é número positivo. Então vai... O g desses dois elementos serão diferentes. Agora, se dois números forem positivos, diferentes, então os quadrados aí serão diferentes também. Tá? Vamos provar isso. Bom, primeiro, f não é injetora, né? Então, claramente f não é injetora. Na verdade, isso aqui a gente já viu, né? Pois... Basta mostrar um contra-exemplo. Por exemplo, f de menos 1 é igual a f de 1. Né? Menos 1 ao quadrado igual a 1 ao quadrado. Só que na g não vai ter esse problema, porque na g a gente não tem os negativos, né? Agora, g, ela é injetora. Com efeito. Nossa. Sejam x1 e x2, dois elementos nesse intervalo, tais que g de x1 igual a g de x2. Então é o seguinte, como g de x1 é igual a g de x2, isso implica que x1 ao quadrado é igual a x2 ao quadrado. Então, ó, quando a gente vai aqui provar, você supõe que está pegando dois elementos, não necessariamente distintos, tá? Estou pegando dois elementos, vamos provar que obrigatoriamente eles são iguais. E você sempre supõe que eles têm a mesma imagem. Então a ideia é mostrar que x1 é igual a x2. Então, como x1 e x2 são não negativos, quando você extrai a raiz quadrada de ambos os lados, você vai chegar que a raiz quadrada de x1 ao quadrado é x1 e a raiz quadrada de x2 ao quadrado é x2. Porque eles não são negativos, tá? Então, ó, a princípio isso aqui é módulo de x1 e isso aqui é módulo de x2, né? Mas sendo ambos não negativos, módulo de x1 é x1 e o módulo de x2 é x2, tá? Portanto, f não, g é uma função injetora. Que é legal nesse exemplo aqui, para vocês verem que o domínio da função é importante, tá? Se eu fizer, às vezes eu posso ter uma função que não é injetora, mas se eu restringir o domínio de uma maneira adequada, tá? Eu vou obter uma nova função que é injetora. Tá? Nesse caso aqui a gente fala que a g é uma restrição da f, porque eu estou pegando a f,
A G, se for olhar, ela é exatamente a F, exceto num pedaço do domínio que eu estou desconsiderando. Porque isso que é restringir, né? Você saiu num domínio maior e diminuiu ele. No caso que eu joguei todos os números negativos fora. Tá? Então, nesse caso a gente fala que G é uma função, é a restrição de F sobre esse conjunto aqui. Tá? Exemplo 2. Vamos verificar agora essa função ó, que pega todo x, leva em x a nona, tá? Onde x é o número real arbitrário. Ela é injetora. Ó, se olhar o gráfico da função dela no GeoGebra, talvez engane aqui, né, que parece que ela vale zero, né, em todo esse intervalo aqui. Na verdade, se puder dar um zoom assim infinito aqui, você vai ver que não, tá? Que ela está bem próxima do zero aqui, ó, mas cada vez vai... Nunca vai valer zero, né? Essa função só vai valer zero no zero. Tá? Então essa função não tem problema. Ela vai ser injetora, tá? Acho que a diferença dela para a outra aqui anterior, né? É o expoente. O problema aqui, pela não ser injetora, é que o expoente é par. Aqui o expoente é ímpar. Tá? Então olha só, sejam... Vamos provar que ela é injetora. De fato. Sejam dois números reais x1 e x2. E vamos supor que f de x1 é igual a f de x2. Então, a ideia é provar que x1 e x2 são iguais. Então, f de x1 ser igual a f de x2, isso implica que x1 a nona é igual a x2 a nona. Para isolar o x1 e x2, você vai extrair raiz nona, né? De x1 a nona. A raiz nona de x2 a nona. O que acontece? Como o expoente aqui é um número ímpar, tá? No outro caso, dava esse problema que lá era par, o resultado era um módulo, né? Então acaba tendo duas soluções ó, a equação associada lá. Então, sempre que a gente tem assim, raiz enésima de x elevado a n, isso é x, tá? Quando n é ímpar. Tá? Quando n é par, não. Quando n é ímpar, sim. Então, isso aqui vai implicar do lado esquerdo da x1, do lado direito da x2. Então, x1 igual a x2. Bom, portanto, essa função... Nossa. Essa função f, ela é uma função injetora. Vamos lá, exemplo 3. Vamos dar outro exemplo de função que não é injetora, mas eu posso restringir o domínio de modo que ela se torne injetora. Pega a função de R e vai no intervalo menos 1. Tudo x leva em seno de x, tá? Então, as funções trigonométricas, né, estão sempre contidas os valores, né, sendo de qualquer número, está sempre limitado por menos 1 em 1, tá? Por isso que a gente colocou aqui menos 1 em 1. Eu já coloquei a imagem dela aqui. Aliás, poderia ter colocado no contradomínio todos os reais, também não teria problema, tá? F não é injetora, né? Por quê? Por exemplo, olha o gráfico dela. Ó. Não é injetora. Por exemplo, seno de 0 é 0 e seno de π é 0 também. Aqui onde cruza o eixo x é o π, tá? Esse ponto aqui é o ponto 0. Perdão, π, 0. Aqui é o ponto 2π, 0. Aqui é o ponto 0, 0. Menos π, 0. Menos 2π, 0 e assim por diante. Então essa função vale 0 em todo ponto da forma
Kpi com K variando nos inteiros, tá? Então claramente não é injetora. Então note que f, né? A função f não é injetora. E para mostrar que uma função não é injetora, basta exibir dois elementos distintos que têm a mesma imagem, tá? Pois, por exemplo, não precisa mostrar todos os elementos, tá? Que tem a mesma imagem. F de 0 é o seno de 0, que é 0, e o f de π é o seno do π, que é 0 também, tá? Podia usar outros valores, tá? Seno de π sobre 2 é 1, seno de 3π sobre 2, se não me engano, também é 0, e assim por diante. Só que, igual a gente fez lá no exemplo 1, a gente pode considerar uma restrição dessa função de modo que ela torne-se injetora, tá? Por exemplo, se eu olhar o gráfico, basta eu pensar em uma parte do gráfico, de modo que se eu pensar numa reta horizontal cortando o gráfico, não vai... Só vai pegar sempre um ponto só cada reta horizontal que eu considero. Então pensa na curva saindo aqui, ó, indo até aqui. O vértice aqui de baixo, aqui, ó, entre as vértices, né, o ponto mínimo aqui, vai ocorrer no menos π sobre 2, né? E o ponto de massa vai ocorrer no ponto π sobre 2, onde vai valer menos 1 em 1. Então você pega a função h de menos π sobre 2 até π sobre 2, no intervalo menos 1, 1, definida por mesma regra, h de x igual a seno de x. Então essa h é injetora. Tá? Vamos lá, exemplo 4. É para verificar se essa função aqui é injetora. Então como é que funciona essa função? Ela vai pegar um número natural, não nulo, tá? Os três aqui quer dizer que eu tirei o zero dela, o domínio, tá? Vai pegar um número natural e vai associar o seguinte. Aí você vai olhar esse número que você pegou, se ele é par ou ímpar. Se ele for par, o resultado é menos ele dividido por 2. E se ele for ímpar, o resultado é ele menos 1 dividido por 2. Tá? Essa função aqui era utilizada para provar, lá quando a gente tem aí teoria um pouco mais avançada, lá dos cardinais infinitos, quando que a gente define que dois conjuntos infinitos têm a mesma quantidade de elementos, a mesma cardinalidade. Quando você consegue fazer uma função bijetora entre esses dois conjuntos, tá? Essa função está fazendo isso, está mostrando que esses dois conjuntos têm a mesma cardinalidade, tá? Essa f aqui na verdade é uma função bijetora. Hoje a gente vai provar que ela é só injetora, tá? Função bijetora eu nem defini ainda, né? Então como é que eu provo que ela é injetora? Eu tenho que mostrar que para qualquer natural que eu pegue, dois naturais que eu pegue distintos, o resultado vai ser diferente. Bom, vamos pegar dois. E aqui em vez de x usando n, porque é só convenção, tá? É mais comum quando você está falando de funções que variam em números naturais, chamar os elementos naturais, usar a variável n, tá? Mas poderia usar x aqui sem problema, tá? Então, para quem ainda não pegou, como é que calcula essa função? Por exemplo, f de 0. 0 é par, né? Então, quem é f de 0? É 0 dividido por 2, que é 0. Ah, perdão, não tem 0, né? Quem é o f de 1? Começa no 1 essa função, né? 1 é ímpar, então é 1 menos 1 dividido por 2 dá 0. Quem é o f de 2? 2 é par, então isso é 2 dividido por 2 menos isso. Então é menos 1. F de 3. 3 é ímpar, então f de 3 é 3 menos 1, 2 dividido por 2, 1. Quem é o f de 4? 4 é par, então fica menos 4 dividido por 2. Então, menos 2. Quem é o f de 5? 5 é ímpar, então o resultado dessa função é 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Note que você vai listar todos os inteiros dessa forma, tá? Se você continuar.
Isso aqui, ó, vai me gerar todos os números inteiros não negativos. E essa regra vai me listar todos os números inteiros negativos. Tá? Então a ideia dessa função é pegar os números pares e associá-los aos inteiros negativos. E pegar os números ímpares e associá-los aos números inteiros positivos. Essa é a ideia. Vou mostrar que essa função é injetora. Vamos lá. Sejam N1 e N2 dois números naturais diferentes do zero, tá? Tais que o f do N1 é igual ao f do N2. Então tem três casos para a gente analisar, tá? Se o N1 e o N2 são ambos pares, é um caso. Se eles são ambos ímpares, é o segundo caso. E se um deles é par e o outro é ímpar. Então vamos lá, vamos analisar três casos. Então, o primeiro caso, se N1 e N2 são pares. Então, quem é f de N1? A função f de N1, então, é menos N1 dividido por 2. E o f de N2 é menos N2 dividido por 2. Então, esse aqui é menos N1 dividido por 2. Isso é igual a menos N2 dividido por 2. Então, multiplica por menos 1 dos dois lados. Vai chegar aqui N1 dividido por 2 é igual a N2 dividido por 2. Multiplica por 2 e dos dois lados, né? Você vai chegar aqui N1 é igual a N2. Opa. Aqui é N2, tá? Bom, aqui chegamos onde a gente queria, né? Agora, segundo caso. Se N1 e N2 são ímpares. O que acontece aqui, na verdade, é que essa função e essa são ambas injetoras, tá? Então, a união delas, essa função f também vai ser injetora. Então, se f de N1 é igual a f de N2, isso implica. Bom, quem é nos dois casos? Como ambos são ímpares, vai ficar menos N1 menos 1 dividido por 2 e N2 menos 1 dividido por 2. F de N1, então é N1 menos 1 dividido por 2. E o N2 é N2 menos 1 dividido por 2. Multiplica por 2 dos dois lados. Então você vai chegar aqui N1 menos 1 é igual a N2 menos 1. Soma 1 dos dois lados. Você vai chegar aqui N1 é igual a N2. Então, de novo, chegamos onde a gente queria. No terceiro caso, vamos supor que um deles é par e o outro é ímpar. Então, tanto faz quem é par e quem é ímpar aqui. Se N1 é par e N2 é ímpar. Na verdade, esse caso não pode acontecer. Então, olha só. Nesse caso, o f de N1, como N1 é par, e N1 é maior que 1, tá? F de N1 é um número negativo. E o f de N2, como N2 é ímpar,
Então, o menor resultado que pode acontecer para o f de n1 é quando n igual a 1. Quando n2 igual a 1, que vai dar 0. Então esse número é maior ou igual a 0. Logo, o f de n1 é diferente do f de n2. Só que isso é um absurdo, né? Porque a gente está supondo que f de n1 é igual a f de n2. O que é um absurdo. Assim, esse caso não ocorre, tá? Então, os dois, na verdade são só dois casos possíveis, né? Em ambos os casos a gente chega que n1 é igual a n2, se a gente tiver por hipótese que f de n1 é igual a f de n2. Ou seja, a gente acabou de provar que a função é injetora, tá? Portanto, f é injetora. Só um detalhe aí, quero comentar. Se a função fosse assim, ó, eu deixasse o zero, essa função não seria injetora, sabe por quê? Porque ia ter um único caso de dois elementos no domínio com a mesma imagem, que seria o 0 e 1. Que o 0 é par, né? Então ia ficar menos 0 dividido por 2, que é 0 também. Então você teria que f de 0 seria 0 e f de 1 seria 0 também. Então a função não seria injetora. Por isso que aqui no domínio a gente tirou o 0, tá? Só por isso. Então do jeito que está aqui a função é injetora. Vamos fazer mais um exemplo. Essa função aqui, ó, é injetora ou não? Então essa função ela pega pares ordenados e leva em um número. Como é que ela faz? Pega e faz essa conta aqui, multiplica os dois e soma os dois e soma com ambos. Então, por exemplo, f de 1, 0, isso é 1 vezes 0 mais 1 mais 1 mais 0, né? Que dá 1. O f de 0, 1, isso é 0 vezes 1 mais 0 mais 1, que dá 1 também. Ah, por coincidência aqui, ó. Acabei de mostrar que a função não é injetora. Tem dois elementos distintos no domínio. Agora o domínio é R2, tá? Então o domínio agora, para essa função, os elementos são pares ordenados. E as imagens são números reais. Então dois elementos distintos com a mesma imagem. Então já acabei de provar que a função não é injetora. Tá? Vamos fazer outros exemplos para a gente ver como é que se calcula ela. f de 1, 1, como é que é? Isso é 1 vezes 1 mais 1 mais 1. Isso dá 3. O f de 1, 2. Isso é 1 vezes 2 mais 1 mais 2. Então vai ficar 2 mais 2 mais 1, 5. Tá? Então não é injetora. Note que f de 1, 0 é igual a f de 0, 1. É f nessa função. Logo, f não é injetora. Assim, a vantagem na hora de provar que a função não é injetora é que é só apresentar um exemplo, um contra-exemplo, né? Igual eu fiz aqui. Só que o problema, às vezes, é... Igual aqui nesse exemplo, a princípio ele não está afirmando nem se a função é injetora ou não. Está falando, descubra se ela é injetora ou não. Então, aí você tem que fazer os testes. No caso que ela não é, você tem que procurar esse exemplo, né? Esse contra-exemplo. Para provar que a função não é injetora, né? Nesse caso aqui até que foi fácil, né? Aqui tem só um erro de notação. Aqui tá errado. Aqui, ó. A função que faz o seguinte: ela pega o número real x e ela vai no par ordenado xx. Essa função não é injetora? Na verdade é, né? Por quê, ó? Pega dois números diferentes, x e y.
Então x é igual, x é diferente de y, então esses dois pares são diferentes, né? Então essa função é injetora. Então vamos provar. Sejam x e y pertencentes aos reais. E vamos supor que f de x é igual a f de y. A gente tem que mostrar que x e y são iguais. Então, olha só, se f de x é igual a f de y, o que a função f faz? F de x é xx, par ordenado xx, e f de y é o par ordenado yy. Então isso implica que o par xx é igual ao par yy. Aí por definição de par ordenado, né? As coordenadas respectivas são iguais, né? Então x é igual a y e x é igual a y. Então isso equivale a dizer que x é igual a y, tá? Portanto, essa função nossa aí, ela é injetora. Vamos lá, gente, exemplo 7. Vamos verificar se essa função é injetora. Então o que essa função faz? Para começar, o domínio dela é em Z cartesiano R. Então ela pega um par ordenado e associa um número real. Então o que ela faz? Basicamente, ela vai pegar dois números e multiplicar eles. Tá? Só que a particularidade aqui é que o primeiro número é um inteiro, o segundo é um número real. Então, por exemplo, eu não posso calcular o f de π2. Tá? Por quê? Isso aqui não existe, tá? Porque π2, esse par não pertence a esse produto cartesiano. π2 não está no domínio dessa função, tá? Então, só vou calcular a função em elemento, em pares ordenados de números reais, cuja primeira coordenada é um número inteiro. Então, por exemplo, vamos lá, f de 1, 2. Isso é 1 vezes 2, que é 2. F de 0, meio. Isso é 0 vezes meio, que é 0. Nesse caso aqui, acho que já dá pra ver que é fácil, né, enxergar que ela não é injetora, né? Por exemplo, f de 0, 1 é 0 vezes 1, é 0. Se eu inverter o par 1, 0, ele também está no domínio da função, né? 1 é um inteiro, 0 é um inteiro. Isso aqui é 1 vezes 0, que é 0. Acabou. Já dá. Isso aqui ó, serve como contra-exemplo para mostrar que essa função não é injetora. Bom, como f de 0, 1 é igual a f de 1, 0, vem que a função f não é injetora, tá? Exemplo 8. Vamos de novo pegar a função x². Bom, isso aqui é... Vocês estão careca já, né? Só que agora o domínio é só os inteiros. Será que isso influencia alguma coisa? É um pouco, né? Por quê? Se você lembrar o primeiro exemplo que a gente falou lá em cima, foi essa função, os elementos do domínio que eu peguei, que tem a mesma imagem, né? É o 2 menos 2, que são inteiros, né? Então essa função continua não sendo injetora, tá? Não é qualquer restrição dela que eu vou obter uma função injetora, né? Tem que ser uma restrição mais bem feita, né? Digamos assim, adequada. Não é toda a restrição. Tem restrições que vai tornar a função x² de R em R injetora e outras não, tá? Mesmo aqui o contradomínio sendo naturais, não vai mudar nada, tá? Agora, se eu pensasse só dos naturais, aí seria injetora, tá? Então, anote que f de menos 2 é igual a f de 2. Ambas são iguais a 4, né? Logo, essa função não é injetora. Acho que é o último exemplo agora. Vou mostrar que toda função afim é injetora.
que é uma função afim? É uma função é uma função polinomial do primeiro grau. Tá? Então pega um polinômio qualquer. É de grau 1, tá? Então, ou seja, então A tem que ser diferente de 0, tá? Se o A não for 0, essa função é constante. A função afim é A diferente de 0. Então, toda função afim, o B pode ser 0, tá? Então pode ser a função 2x, 3x, 4x e assim por diante. Toda função afim, ela é injetora, tá? Vou fazer uns gráficos aqui. Ó, pega a função, por exemplo, 2x mais 1. Ó, o gráfico é uma reta. Toda função afim, o gráfico vai ser uma reta, tá? Então, sei lá, se eu for fazer um caderno aí, o gráfico de uma função afim, que é do tipo um número vezes x mais um outro número, basta encontrar dois pontos, né? No gráfico dessa função e traçar a reta que passa por esses dois pontos, já que por dois pontos distintos de uma reta, né? Passa uma única reta. Então, se você achar dois pontos numa reta, você achou a reta toda. Outro exemplo, y igual a x mais 2, né, ó. Também é uma reta, ó. Tá, aqui, na verdade, não está aparecendo o número multiplicando x, porque na verdade é 1, né? Essa função aqui, na verdade, é 1x mais 2. Pega outra função com b igual a 0, sei lá, 2x. Y igual a 3x. Pode ser número negativo também, tá? Menos x. Menos x. Menos x mais 2. Se você olhar essas três retas aqui, ó, os três gráficos aí, são das funções 2x, 3x e menos x. Todas elas passam pela origem, né? Então uma função afim, quando b é igual a 0, quando você faz o gráfico, ela passa pela origem, né? Porque se o b é igual a 0, a função vai ser f de x igual a vezes x. Então f de 0 fica a vezes 0, que é 0. Independente do valor do a, tá? Então, por isso que a função 2x, a função 3x, a função menos x, os gráficos de todas elas passam pela origem, né? Que é o ponto 0, 0. Então aqui também ó, dá uma reta. E assim por diante, tá? Todas essas funções são injetoras. É bem fácil verificar isso, ó. Vamos lá. Então, como usual, você tem que escolher, tem que pegar lá dois pontos genéricos no domínio. Que no caso é os reais, tá? Função afim, o domínio e o contradomínio são iguais aos reais, tá? Tais que f de x1 é igual a f de x2. Então, olha só o que acontece aqui. Se o f de x1 é igual ao f de x2, isso implica que ax mais b, ax1 mais b é igual a x2 mais b. Subtrai b dos dois lados, resulta que ax1 é igual a ax2. Só que a é um número diferente de zero, então você pode dividir por a dos dois lados. Se eu dividir por a dos dois lados, lado esquerdo, vai ficar assim, ó, ax1 dividido por a igual a ax2 dividido por a. Aí, ó, a dividido por a dá 1, a dividido por a dá 1. Resulta que x1 é igual a x2, tá? Então, ó, isso aqui prova que se fx1 é igual a fx2, então x1 é igual a x2. Para quaisquer x1 e x2 que você escolha aí no domínio de uma função afim, tá? Portanto, essa função f, ela é uma função injetora, tá? Bom, gente, a aula de hoje era isso. Aí na próxima aula a gente vai trabalhar com funções sobrejetoras e também só definição e apresentar exemplos. Vou fazer primeiro as funções com os exemplos e tal. Aí depois lá no final eu separo uma aula para provar as propriedades, tá? Envolvendo funções injetoras, subjetoras e bijetoras, ok? Bom, até a próxima aula então.